Fala, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Bom, aqui é o professor Leandro Campos. Vamos para mais uma aula de geografia nessa série fantástica sobre cartografia. Eu espero que vocês gostem bastante desta aula, porque é uma aula apaixonante. Eu tenho certeza que você vai ficar encantado com os mapas que eu vou mostrar para vocês e principalmente com as diferentes maneiras que existem de representar a Terra em um plano, que é um dos principais objetivos da cartografia. Então vamos para a lousa, vamos para a tela? Lembrei, não se esqueçam de fazer as anotações em seus cadernos, tá? É muito importante que você faça isso, porque assistir a aula apenas como uma palestra, eu não sei se é muito produtivo. Então vamos para a aula. Pessoal, olha só, eu vou mostrar para vocês alguns mapas e eu quero que vocês notem as diferenças entre estes mapas. Depois eu vou dar nomes a esses mapas e depois a gente vai aprender técnicas de transformação do globo em um plano. Então, olha só esses mapas aqui que interessantes. Tem este. Percebam as diferenças gritantes entre eles. As diferenças não serão cores, tá? Não é, por exemplo, os tons de cor usados nos continentes ou nos oceanos. As diferenças estão relacionadas ao formato e tamanho dos continentes. Então, foque nisso. Este é um mapa. Olha só este. Voltando no primeiro. Vejam as diferenças. Agora este mapa. Comparando os três. E agora este mapa. Olha só, hein? Mais um mapa diferente. Outro. Outro. E outro. E aí, gostaram? Muitas diferenças em relação ao formato do mapa, em relação ao tamanho dos continentes, em relação ao formato dos continentes, e a posição também muda um pouquinho. Essas diferenças acontecem principalmente por uma única razão, tá? Elas acontecem por uma única razão. O nosso planeta ele tem um formato parecido com uma esfera, como todo mundo sabe. Então, transformar uma esfera em um plano é um grande desafio. Eu diria que é um desafio praticamente impossível. Pense em algumas soluções. Por exemplo, se você pegar uma bola e você desenhar o mundo nesta bola, você consegue transformar ela num retângulo? Não, né? Vai ficar tudo rasgado. Você pode desenhar o planeta numa bola, recortar ela, eu acho que ficaria mais ou menos assim, vamos ver. Ó, essa é uma opção. Então, perfeito não está, porque tem muitas áreas que são interrompidas. Isso já é uma distorção. Você poderia pensar o seguinte, eu posso pegar este mapa e pintar de azul aqui esta parte. Vocês estão vendo a setinha que eu estou mostrando? Beleza, se você pintar de azul essa parte, você está gerando uma distorção tremenda também. Inclusive, eu vou tentar fazer esse teste, vamos ver como fica. Olha lá. Que tipo de distorção foi gerada? Uma distorção onde, na realidade, este ponto que eu estou mostrando, para este ponto, eles são do lado um do outro no globo. Só que neste mapa parece que tem um oceano, esse oceano imaginário, ele não existe. Outra alternativa, eu poderia pegar uma bexiga, por exemplo, bem redondinha, desenhar o planeta, murchar, cortar ela e esticar ela. Bom, se você esticar, você já está gerando uma distorção, concorda comigo? A partir do momento que você estica, os continentes ficarão distorcidos em seu formato, em seu tamanho. Então, primeira regra da cartografia, não existe mapa sem distorção. Você pode procurar na internet. Na verdade, você vai achar um mapa. E a propaganda é que este mapa não tem distorção. Eu vou mostrar esse mapa para vocês. Gente, não liga pro barulho que tem de fundo aí, que tá tendo obra aqui do lado de casa, tá? Este mapa, em 2016 mais ou menos, virou uma febre. Um japonês, ele resolveu usar a técnica de origami, ele fez isso ao longo de vários anos. Ele fez 90 origamis, bem pequenininhos, e fez o globo de origami. Desenhou ali os continentes neste globo de origami e depois abriu cada um dos origamis como se fossem pequenos lequezinhos e representou o mapa desta forma.
E este mapa saiu nos noticiários, você sabe que não dá para confiar em tudo, né, que se fala no jornal, como o primeiro mapa sem distorção. Mentira! Este mapa ele apresenta microdistorções ao longo de todo o mapa. Então ele é um mapa que espalhou a distorção por todo o mapa. Vai gravando essa ideia de distorção, tá? Ele é o tema central da nossa aula. Então este mapa, que chama AltaGraph, portuguesando aqui, né? AltaGraph seria. AltaGraph, ele é um mapa que o objetivo era fazer um mapa retangular. Olha só, retangular. Então ele não é um mapa interrompido como este mapa. Ele é um mapa retangular. Depois eu desafio vocês a pegarem todos os nomes, tá? Aqui. Retangular. Ele é um mapa que aparece a Antártica de um jeito que nós não estamos acostumados a ver. Olha só como a Antártica é projetada normalmente nos mapas retangulares. De maneira esticada na parte inferior do mapa. Então ele apresenta a Antártica de uma maneira... Olha, é difícil encontrar ele aqui. De uma maneira como ela é, olhando do espaço. Ou seja, é um continente, como qualquer um dos outros continentes. Este mapa... ele dá uma mudada na posição que nós estamos acostumados a ver. Normalmente você vê a América aqui, a Europa, e a Ásia e a Oceania. E a África aqui no centro. Este mapa deixou no centro o Oceano Pacífico. Tá? Veja que o Japão ocupa uma posição central. É lógico, é um mapa que é feito por um japonês. Ele achou interessante colocar o Japão ali numa posição bacana, tá? Uma posição central no mapa. Mas o centro mesmo seria o Oceano Pacífico. Ele mostra que todos os oceanos são interligados. Este mapa, você pode colar um mapa do lado do outro, um em cima e um embaixo. Ele mostra uma continuidade, por exemplo, para traçar a rota de um satélite. Ou seja, é realmente um mapa muito legal. No mínimo, um mapa interessante. E este mapa, olha a curiosidade, a partir de 2016, 2017, ele passou a ser o mapa oficial das escolas no Japão. Um mapa didático. Porque ele mostra muitas vantagens em relação a outros mapas. Mas responde aí da sua casa, tem distorção? Sim, tem distorção. Todo mapa apresenta distorções. Mesmo este mapa que é o AltaGraph. Vou começar a colocar os nomes, hein, gente? Então este mapa é o mapa AltaGraph. Opa, tem um H aqui no meio. Quando eu escrever vai ficar tremendo um pouquinho a câmera, porque a minha câmera está apoiada na mesa que eu estou escrevendo e está tremendo um pouquinho. Então vocês não reparem, tá? Então este mapa é um mapa muito interessante. Bom, voltando às técnicas e ideias para transformar o globo num plano. São muitas, por exemplo, esta é outra. Na verdade você faz o desenho planeta como se fosse num objeto multidimensional, com várias faces, né, multifacetado, e depois você abre e este é um mapa. Só que este mapa acontece como aquele outro mapa que eu mostrei para vocês, este daqui. Este aqui é o mapa de Good. Vai anotando os nomes. Good. Não é do Google não, hein? Good. Ele tem algo em comum com este mapa. Este mapa chama Dymaxion. Acho que é com I aqui. Depois vocês confiram aí na internet. Dymaxion. Ou aqui aí. Bom, vou deixar 2 Y, que ficou bem doidão. Aí depois você confere qual que é I. Eu acabei esquecendo agora. Bom, este mapa Dymaxion ele foi feito por um engenheiro, por um designer, na verdade. Ele gostava de fazer casas bem malucas e carros também bem interessantes. E ele resolveu fazer um mapa mundi no mínimo diferente. É um mapa montável, você pode comprar até na internet, no Mercado Livre, esses mapas, você recebe ele, consegue montar e ele fica uma figura ali tridimensional, bonitinha. É um mapa diferente. O que tem em comum o mapa da Dymaxion com o mapa de Good? Ambos são mapas de projeção do tipo interrompida. Então você vê que tem áreas no mapa, ó, que ficam vazias. São projeções interrompidas, esses mapas. Bom, vamos olhar aqui outros mapas e identificar algumas características. Por exemplo, este mapa do AltaGraph, você lembra que eu falei que ele é um mapa que apresenta pequenas distorções
porém essas distorções elas acontecem em todo o mapa. Esse mapa que é um pouquinho distorcido, cada uma dos atributos de um mapa, e eu já vou falar sobre esses atributos na sequência, são mapas que eles têm um pouquinho de distorção em cada um desses atributos. Então os atributos são os seguintes, ó. Eles podem ser o formato dos continentes, formato, tipo assim, 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 assim. Eles podem ser o tamanho dos continentes, comparado, por exemplo, a África comparado ao tamanho da América do Sul, o tamanho proporcional. Ou eles podem ter também as distâncias iguais a partir de um ponto para todos os outros pontos de um mapa. Tá? Então esses são os atributos que os mapas eles podem manter. No caso deste mapa, do AltaGraph, ele é um mapa que não mantém nem o tamanho proporcional perfeito, lembra que distorce um pouquinho de cada? Não mantém nem o formato proporcional, entre o formato bonitinho, como você veria do espaço, nem as distâncias são mantidas a partir de um ponto para todo o mapa. Portanto, ele é uma projeção afilática. Todas as vezes que os mapas eles não mantêm um atributo para o mapa inteiro, ele é uma projeção afilática, beleza? Mais um nome que você deve anotar aí que é importante. Então este é um mapa de projeção afilática. Este é um mapa de projeção afilática também. Deixa eu mudar a cor, que essa cor não ficou muito legal. Vou pôr um amarelinho aqui, bem claro. Ó, este mapa também é projeção afilática. Porque nem o tamanho, olha só, hein? Nem o tamanho, ou seja, a área é proporcional, nem o formato é perfeito em relação ao formato que se vê do espaço, nem as distâncias. Então ele distorce um pouquinho de cada, sendo uma projeção do tipo afilática. E esses mapas, então, este é interrompida, projeção interrompida, assim como o de Good. Este aqui é um mapa de projeção afilática também. Afilática. Não é brincadeira, tá? Não é um mapa de um romântico, não. Uma projeção de Vermeer. É uma projeção afilática. Ela distorce um pouquinho de cada um dos atributos do mapa e deixa ele mais ou menos equilibrado ou não. Tem alguns lugares que ficam bem distorcidos. Olha o caso da Austrália aqui nesse mapa. Outro mapa que esse sim você deve conhecer e gravar o nome é este. Este mapa é o mapa de Robinson. É a projeção de Robinson. A projeção de Robinson, ela também é uma projeção do tipo afilática. Já gravou o que é projeção afilática? É aquela que distorce um pouquinho de cada um dos atributos que eu falei, área, formato, para manter um equilíbrio ou para fazer um mapa segundo algum interesse. Não confunda a projeção afilática com anamorfose. Anamorfose são mapas que ficam totalmente deformados. Eu tenho certeza que você já deve ter visto em algum exercício, de repente, que você estava praticando. Por exemplo, os Estados Unidos fica gigante, o Brasil fica pequenininho, o Japão fica enorme, a Europa fica enorme, a África fica pequenininha. Pode ser um mapa, por exemplo, que eles estão usando um atributo qualitativo, sei lá, qualidade de vida, ou então PIB per capita, e colocando o país maior conforme for este atributo. Estas são anamorfoses, são mapas que são deformados propositalmente para mostrar algum atributo, seja um atributo qualitativo ou mesmo quantitativo, tamanho da população. E vamos aos mapas mais famosos e mais cobrados no vestibular, que são este mapa aqui é o mapa do Mercator, e este mapa, que é o mapa de Peters. Esses dois, gente, não tem como fugir. Tem que decorar o nome e as características desses dois mapas. Então vamos recapitular os mapas que já foram vistos até agora. Mercator, Peters, eu já vou falar o que eles mantêm ou o que eles distorcem. Robinson, que distorce um pouquinho de cada, é afilático. É um mapa didático, inclusive esse é o mapa que você encontra nos atlas escolares aqui no Brasil. O Good, que é uma projeção que consegue manter tamanho, formato, mas para isso ele precisa rasgar o mapa, então ele é interrompida, projeção do tipo interrompida.
Olha lá, para vocês anotarem aí. O mapa de... Ah, me fugiu o nome desse mapa aqui agora. Moe-Wade, lembrei, Moe-Wade. Este mapa é uma projeção afilática também. Moe-Wade. Tá? Esses nomes que são mais complexos aqui, sempre você dá uma conferidinha depois, que às vezes eu acabo colocando um L a mais, um L a menos, mas não importa. Tá? O importante é você entender aí os atributos dos mapas. Mas esses dois tem que saber bem o nome, tá? Moe-Wade, Altagraph, que é afilática, o Dymaxion, que é interrompida, projeção do tipo interrompida. E este mapa, que é o de Vermeer, que é a projeção afilática, tá? Vou tentar escrever o nome dele aqui. Se eu não me engano é assim, ó. Vermeer. Depois você procura aí na internet. E tem este mapa, olha só este mapa. Ele não é específico de algum autor, mas ele tem uma coisa muito interessante. Uma vez eu fiz uma camiseta, mandei fazer uma camiseta, que tinha uma artista lá em Bauru que fazia assim, camisetas artesanais de um casal de amigos meus. E eu pedi para fazer um mapa da projeção de Peters invertida. É parecido com este, só que este aqui não é Peters. Eu já vou falar para vocês por que não é. Ó. Olha o tamanho da Groenlândia. Toda vez que a Groenlândia está muito grande, ele é Mercator. Olha o tamanho da Groenlândia. Ó. Esse é o maior segredo, hein? Uma das principais dicas da aula de hoje. Então, eu pedi para fazer um mapa com a projeção interrompida. Interrompida não, a projeção invertida. Gente, me deu uma dor de cabeça. Todo lugar que eu ia, as pessoas falavam assim, viu? Desculpa falar, você viu que você colocou a camiseta ao contrário? Eu falei, não, coloquei a camiseta ao contrário. Olha aqui a gola aqui, ó. Ó, a manga, como que tá ao contrário? Não, é porque tá de ponta cabeça. Eu falei, não tá de ponta cabeça. Este mapa é um mapa feito, ao invés de usar o norte como referência, este é um mapa que usa o sul como referência. Então o sul fica para cima, o norte fica para baixo, o leste fica para a esquerda e o oeste fica para a direita. Que louco, né? Foi no segundo lugar, outro dia, viu, essa camiseta tá invertida. Eu falei, não tá invertida, é um mapa diferente. Terceira vez que me perguntaram, eu falei, eu não vou mais usar essa camiseta porque tá dando muita dor de cabeça. Tem que ficar dando aula em todos os lugares. Este mapa não está errado. Cai no vestibular isso, não está errado. É um mapa simplesmente que tem uma visão de mundo diferente. Ele coloca o norte na parte de cima do mapa, o sul, perdão, na parte de cima do mapa, e o norte fica embaixo. E isso mostra uma visão legal. Ninguém está de ponta cabeça. Já caiu vários exercícios de uma chargezinha da Mafalda, sabe? Ela olhando assim de cabeça para baixo, falando assim, nossa, o mundo está de cabeça para baixo. Ou então, uma música lá do Nando Reis, da Cássia Eller, que fala assim, o que está acontecendo? O mundo está ao contrário e ninguém reparou. Neste caso, o mundo não está ao contrário. Simplesmente é uma maneira diferente de representar nosso planeta. Inclusive, um artista uruguaio chamado Joaquim Torres Garcia fez este mapa em 1943. Os vestibulares adoram este mapa porque ele trabalha justamente esta questão da cartografia. Porque norte, sul, leste e oeste, você já assistiu as primeiras aulas desta série, são horizontais. Não tem norte para cima e sul para baixo. Mas quando você olha numa tela ou numa lousa ou numa televisão, você acaba tendo uma noção de para cima e para baixo. Quando na verdade, se você olhar o mapa sobre a mesa, não tem essa de para cima e para baixo. Então, neste caso, o mapa não está de cabeça para baixo. Simplesmente a referência que foi utilizada foi o ponto cardeal sul. Legal, né? Bonitinho esse mapa. E como era um artista uruguaio, ele mostrou como a posição do Uruguai é uma posição estratégica na América do Sul. Quer dizer, ele fica ali na parte central, na parte de cima da América do Sul, se você usar o Sul como referência. E tem um pouquinho da história dele, depois você pode pausar o vídeo e ler. Eu achei interessante que como ele voltou da Europa na década de 30, esse artista, ele queria romper com aquela história de que a Europa era o centro de produção artística do mundo e colocar o Uruguai como uma área muito importante de produção artística. Então os mapas, eles têm sim uma visão ideológica e eles podem passar para os espectadores, para os estudiosos, para os alunos,
uma ideia não tão real do nosso planeta. Por exemplo, trabalhando com a questão da distorção. Vamos voltar lá no primeiro mapa para ver esse lance da distorção. Imagina, quem só conhece o mundo por este mapa, imagina que a Groenlândia é maior do que a América do Sul. Olha o tamanho da Groenlândia e olha o tamanho da América do Sul. Quando na verdade a Groenlândia é 16 vezes menor do que a América do Sul. E aqui parece que ela é maior. É simplesmente uma questão de distorção. Olha o tamanho da Antártica. E vocês lembram que a gente viu no mapa do AltaGraph? Olha o tamanho da Antártica comparado, por exemplo, ao tamanho do continente africano. Porém, neste primeiro mapa, olha o tamanho da Antártica comparado ao continente africano. Então espero que esteja aí explodindo a sua cabeça no bom sentido de entender que visão de mundo ela pode sim receber uma influência de acordo com o artista, o autor do mapa. Legal, pessoal? Vamos continuar. Muito bem. Agora a gente vai para uma segunda etapa da nossa aula, onde vocês vão conhecer as 3 técnicas de projeção cartográfica. Então te vejo daqui a pouquinho na nossa próxima aula, onde eu vou apresentar as técnicas de projeção cilíndrica, cônica e plana. Até daqui a pouco.